Tchau. O meu bom dia para os meus meninos e meninas da classe dos primários da Escola Sabatina da Igreja do Jaguaré. Tudo bem? Como é que foi a semana? Hoje nós já estamos no sábado e vai ser muito legal. A gente vai contar uma história deslumbrante, crianças. Olha, a gente vai perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm medo de algumas coisas? É natural a gente sentir medo, sabe? De coisas que a gente não tem controle, sobre as quais a gente não pode fazer nada a respeito delas. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus suficientemente grande e poderoso e muito maior do que os nossos medos, sabe, crianças? E Ele está conosco em todas as situações. E nas situações que a gente tem medo, Ele está bem pertinho da gente, principalmente quando a gente clama por Ele, sabe, crianças? E aí, a gente não precisa ter medo, porque Deus é muito poderoso. E Ele quer nos ajudar, sabia, crianças? Não tenham medo, não precisem ter medo, porque Deus é o nosso Deus e Ele está conosco em todos os momentos, tá? Sabia, crianças? Olha, quando vocês estão dormindo, o que pode acontecer? A gente está dormindo, está de olho fechado e a gente não sabe o que está acontecendo e muitas coisas podem mudar. O que pode mudar quando a gente está dormindo? Quase tudo pode mudar, né? Então, de repente, a gente acorda e vê que mudou um monte de coisa e vê que coisas aconteceram que a gente não tinha controle porque a gente estava dormindo. Mas enquanto a gente estava dormindo, Deus está no controle de todas as coisas, viu, crianças? Sabe, tem um verso na Bíblia que a tia vai ler para vocês. Está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, desculpa, crianças. 1 Coríntios 15, 51. Tá bem escuro aqui, mas eu vou tentar ler aqui para vocês. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ai, criança, sabe o que esse verso diz? Esse verso diz que a morte é como um sono. Então Deus fala assim, nem todo mundo vai morrer, nem todo mundo vai dormir. Né? Paulo, né, que foi inspirado por Deus, fala isso. Mas transformados nós seremos todos. E então esse verso nos diz que um dia, quando Jesus voltar, nem todos estarão mortos, nem todos passarão pela morte. Alguns estarão vivos quando Jesus voltar. E o que vai acontecer com essas pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar? Elas serão transformadas, crianças, num piscar de olho assim, bem rapidinho, elas serão transformadas, sabe? E elas serão novas, novinhas, bonitas, todas direitinhos, todas perfeitinhas. Não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais ruga, não vai ter mais nada de obesidade, nada disso. Vai ser todo mundo bonito e perfeito. Essas pessoas vão ser transformadas quando Jesus vier e vão com Jesus para o céu. E aqueles que estiverem mortos, que estão dormindo, na verdade, porque a morte é como se fosse um sono, assim a Bíblia nos ensina, eles vão acordar, Jesus vai chamá-los. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele ressuscitou algumas pessoas, Ele trouxe de novo à vida algumas pessoas que tinham morrido e curou muitas pessoas. E assim, um dia, Jesus vai fazer isso de novo. Ele vai trazer à vida, quando Ele voltar, algumas pessoas que se entregaram a Ele e estão dormindo, estão descansando no Senhor. Então, nesse momento, Ele vai trazer de volta a vida. Sabe por quê, criança? A gente não precisa ter medo da morte, porque a morte é uma das coisas que mais as pessoas temem, não é? É um dos motivos que a gente tem mais medo. Medo de se separar da família, medo do que vai acontecer, medo que a gente não vai mais ter vida. Mas, crianças, Jesus, Ele veio à Terra para nos dar a vida, para ressuscitar.
nós acreditamos num Deus que nos dá a vida eterna. Vamos repetir a mensagem dessa semana, tio Fábio. Temos um Deus que nos dá a vida eterna. Agora melhorando ainda. Adoramos um Deus que nos dá a vida eterna. O verso para memorizar diz assim, ele está em ele está em João 11:25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Que maravilha, né? João 11:25. Vamos repetir? Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Então, crianças, a história de hoje vai explicar melhor como que aconteceu um desses fatos quando Jesus esteve aqui na Terra, tá, crianças? É a história de Jairo. Jairo era um dirigente da sinagoga, um líder, né, judeu, que tomava conta da igreja, da sinagoga. Ele coordenava tudo na igreja nos tempos de Jesus, um líder religioso. Ele era uma boa pessoa, uma pessoa temente a Deus, né? E aí, crianças, ele se dedicava ao trabalho dele com muito amor para Deus, né? E o que aconteceu? Jairo tinha uma filhinha de 12 anos, uma mocinha, né? Pré-adolescente ou adolescente já, né, crianças? E aí, o que aconteceu? Essa filhinha dele, ela ficou doente, ficou muito doente. E aí Jairo tinha tanto amor por essa filha, mas tanto amor, crianças, que ele não queria sair de pertinho da cama dela. Ele fez tudo o que ele pôde para essa menina ser curada. Certamente Jairo chamou médicos, enfermeiros, tudo que ele tinha, todos os recursos que ele podia, ele chamou para curar a sua filha. Mas a sua filha não estava ficando boa. Pelo contrário, crianças, ela começou a ficar cada vez mais doentinha, cada vez mais fraquinha, mais ruim. Aí Jairo não tinha mais recurso, né? Já tinha chamado os médicos, já tinha chamado os enfermeiros, não adiantou nada. Aí ele se lembrou, sabe de quem? De Jesus. Sim, Jairo se lembrou que Jesus curava pessoas. Aí, crianças, Jairo, ele se levantou depressa, falou umas palavras de amor para sua filha, as últimas palavras antes dele sair. E ele se levantou do lado do leito da sua filha, que ele estava sentado ao lado. E aí ele foi correndo, sabe onde? Na casa de Mateus, porque ele conhecia Mateus, que era discípulo de Jesus. Aí ele falou assim, Mateus, por favor, eu preciso ver Jesus imediatamente, me leve, ele rogou, me leve para perto de Jesus, para eu conversar com Jesus. Aí Mateus levou o Jairo lá para falar com Jesus. Aí quando, né, o Jairo foi lá, o Jairo se inclinou perante Jesus, ele ajoelhou-se diante de Jesus, sabe? E ele falou logo direto no assunto, porque ele estava desesperado. Mestre, eu tenho uma filha única, ela é minha única filha, ela tem 12 anos e ela está muito doente, gravemente enferma, mortalmente enferma. A doença dela está evoluindo para a morte. Aí eu gostaria que o senhor fosse lá na minha casa e impusesse as suas mãos sobre a minha filha e ela vai sarar. Ai, Jesus ficou muito contente porque Jairo teve fé. Jesus ficou feliz com a fé de Jairo. Aí Jesus imediatamente, né, se levantou e foi com Jairo para a casa dele para curar a filhinha dele. Só que quando Jesus saiu, assim, havia uma multidão muito grande, uma multidão enorme de gente, porque todo mundo queria ser curado por Jesus, de pessoas necessitadas, precisando de auxílio de Jesus. E aí a multidão
todo mundo queria chegar pertinho de Jesus, queria tocar em Jesus, queria ver Jesus. E aí a multidão se atropelava, sabe, crianças, tanta gente, um tumulto. E a multidão não deixava nem Jesus andar apertado ali, muito apertado, com um monte de gente se acotovelando, se atropelando. E de repente, sabe, mas Jesus foi prosseguindo, né, com Jairo. Com dificuldade, mas ele foi andando. Aí, de repente, Jesus para. Aí Jesus para e fala assim, quem me tocou? Ai, Pedro falou assim, mas mestre, eu não acredito que o senhor está fazendo uma pergunta dessas pra gente. Tem tanta gente aqui, uma multidão enorme, todo mundo se atropelando, se tocando, se empurrando. Como é que o senhor pergunta? Quem me tocou, Senhor? Como é que o senhor faz uma pergunta dessa? Aí, mas Jesus não deu importância. Ele ficou procurando com o olhar, assim, olhando para todos os lados para saber quem era que tinha tocado nele. Aí, de repente, sabe, crianças, uma mulher bem tímida, sabe, humildemente assim, ela se prostrou e falou assim, fui eu, Senhor, chorando baixinho, sabe, crianças? Ela falou, eu tinha uma doença que há mais de 12 anos eu sofria com essa doença. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, todas as minhas economias, eu fiquei sem nada, fiquei pobre, fiquei sem nada. E ninguém conseguiu me curar, os médicos não conseguiram me curar, os hospitais não conseguiram me curar. Aí eu toquei no Senhor e fiquei boa. Aí Jesus elogiou essa mulher porque eles viu que ela tinha muita fé, crianças. Que coisa maravilhosa quando a pessoa tem fé. Jesus fica muito contente quando a pessoa acredita em Deus e acredita em Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, também é Deus, no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade e que é Deus também. Todos são Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles são um em pessoa. São 3 pessoas em uma única unidade. São muito unidos. Aí, crianças, e o que aconteceu, né? Aí Jesus falou assim para ela, falou para essa mulher com muito amor, com muito carinho, umas palavras gentis. Falou, minha filha, vai em paz, aproveita a sua vida que Deus te deu, porque a sua fé te salvou. Ai, a mulher ficou muito feliz, sabe, crianças, e foi embora. Mas o que aconteceu? Por causa disso, Jesus se atrasou, né, para chegar na casa de Lázaro, de Jairo, desculpe, né, de Jairo, dirigente da sinagoga, chefe da igreja daquela época. Ele se atrasou porque a multidão atrapalhou, a multidão de necessitados, e Jesus ficou atendendo os necessitados, atendendo aquela mulher, né, que estava doente, que foi curada pela fé em Jesus, quando ela tocou em Cristo. Aí Jesus se atrasou. Aí Jairo, quando viu que Jesus havia curado essa mulher, ele se animou, sabe, crianças? Ele ficou muito esperançoso, porque ele falou assim, se ele curou essa mulher, ele também vai curar minha filha, né? Ficou bem feliz. Mas nesse meio tempo, chegou um mensageiro que veio da casa de Jairo. E o mensageiro disse assim, olha, não incomodes mais o mestre Jesus. A sua filha já faleceu, ela já morreu, não adianta mais. Aí Jairo ficou desesperado, aí ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, não temas, tenha fé somente, apenas creia. Aí Jairo se lembrou de novo da mulher que tinha sido imediatamente curada, sabe? Ele falou assim, eu não vou mais ter medo, eu vou confiar que Jesus pode ressuscitar minha filha. Então Jesus e 3 discípulos dele foram juntos com Jairo, se apressaram para a casa dele. Chegando lá na casa de Jairo, crianças, sabe o que estava acontecendo? Estava cheio de lamentadores. Os judeus, eles tinham um costume muito vívido, assim, muito detalhado a respeito da lamentação dos mortos. Quando alguém morria, eles começavam a chorar muito alto, em alta voz, para que as pessoas soubessem que havia acabado de morrer alguém.
depois, crianças, eles tinham pessoas contratadas para chorar, né? Para lamentar. E eles tocavam flauta para dizer que a pessoa morreu e chorar por causa da pessoa. Rasgavam as roupas, sabe, crianças, das vestes, até aparecer a pele. Os pais e as mães rasgavam a roupa do lado esquerdo, que era o lado do coração. E as outras pessoas que estavam chorando pela morte, rasgavam do lado direito, que eram conhecidos e outros parentes, né? Então tava todo mundo lá chorando, tocando flauta, lamentando que a menina tinha morrido. Aí Jesus mandou os tocadores de flauta irem embora, falou para eles mandarem eles embora, porque a menina não estava morta, ela apenas dormia. Ai, crianças, os tocadores de flauta sabiam quando uma pessoa estava viva ou estava morta, né? Eles começaram a rir, a debochar de Jesus. Esse cara é maluco, a menina tá morta e ele tá falando besteira aí. E debocharam, né? Jesus não se importou, ignorou a falta de fé deles. Aí Jesus chamou a mãe e o pai, que é Jairo, e a esposa, e os 3 discípulos que estavam com ele, e se dirigiu ao quarto da menina. Chegando lá, ele ficou do lado da cama dela. Olha, e aí Jesus ordenou que a menina se levantasse. E a criança abriu os olhos e acordou e se sentou e se levantou. E ela viu o sorriso de felicidade de Jesus no rosto dele, por ter trazido ela à vida de volta. Jesus tem muito prazer em ajudar a gente, em curar a gente das nossas doenças e feridas. E não somente isso, Jesus tem prazer em nos dar vida. Ele tem prazer que a gente viva uma vida aqui muito feliz com Ele e com os seus anjos que tomam conta da gente. E que a gente tenha não só uma vida abundante e feliz aqui na Terra, como a gente viva eternamente. A nossa mensagem diz: adoramos um Deus que nos dá a vida eterna. Vamos repetir, tio Fábio? Adoramos um Deus que nos dá a vida eterna. Que nos dá a vida eterna. Ai, como que a gente não pode amar? Como não amar, né, crianças, um Deus tão maravilhoso como esse, que mandou o seu filho, né? E por causa dele, Jesus, que morreu por nós no nosso lugar, pagou a culpa da gente na cruz, é que a gente tem direito a viver eternamente. Crianças, olha só, um dia, como a tia falou, Jesus vai ressuscitar todas as pessoas que morreram e se entregaram a Ele e amaram Ele de coração e creram nele. Porque o nosso verso para memorizar diz assim: disse Jesus. Disse Jesus: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E a vida. E a vida. João 11:25. João 11:25. Ai, crianças, isso é muito bom, crianças. Um dia vai acontecer, quando Jesus voltar, aquilo. O que vai acontecer? Quando as pessoas que morreram aceitaram a Jesus, viveram para Jesus, se entregaram a Ele, Jesus vai chamá-las de volta e elas vão acordar do sono que elas estão dormindo, porque a morte é como um sono. E aí elas vão subir na nuvem com Jesus para o céu. E aqueles que estiverem vivos, como a tia falou, serão transformados num piscar de olhos, assim como aquela mulher que tocou em Jesus foi curada imediatamente. Ela recebeu o que aquela mulher? Recebeu uma vida nova, porque ela pôde viver com saúde, curtir a vida, ser feliz, fazer as coisas boas. Então, e assim Deus quer que a gente tenha a vida feliz aqui, e Ele nos dá a vida feliz aqui, como também nos protege, nos guarda, nos guia, e também quer nos dar a vida eterna. A mensagem diz: adoramos um Deus. Adoramos um Deus que nos dá a vida eterna. Que nos dá a vida eterna. É uma alegria, crianças, adorar a esse Deus Todo-Poderoso, que para Ele nada é impossível. Ele pode fazer tudo. Tá
bom, crianças. Um feliz sábado para vocês. Um beijo, até o próximo sábado. Ah, peraí, a tia quer falar uma coisa com vocês. Sabe o que vocês podem fazer? Faz uma flâmula, uma bandeirinha assim, no formato de um triângulo. Pede pro papai e a mamãe cortar para vocês. Aí depois cola num palito, sabe? Faz uma bandeirinha. De um lado, vocês escrevem assim, não tenho medo da morte. E do outro lado, vocês escrevem, Jesus é vida. Aí vocês saem com a bandeirinha na mão. Se alguém perguntar, vocês contem para eles que nós adoramos um Deus que nos dá a vida eterna, que vocês não precisam temer a morte. Que vocês não temem a morte, que a outra pessoa para quem vocês contarem também não precisa temer. E que um dia Jesus vai voltar e vai fazer igual ele fez com a filha de Jairo. Ele vai ressuscitar. Contem a história da mulher que tocou na veste de Jesus e ficou curada de uma enfermidade que já havia 12 anos que ela tinha. Ele já tinha feito todos os tratamentos e não conseguia sarar. E Jesus a curou instantaneamente. E também a história da ressurreição da filha de Lázaro. Chega aqui, tio Paulo, tio Sérgio. Oh, desculpa, a tia fica nervosa. Tio Fábio. Olha que bonito, ó. Jesus, a mãe da menina, o Jairo, os discípulos de Jesus. E ele manda a menina se levantar e a menina se levanta. Não é maravilhoso? Contem essa história quando alguém perguntar sobre a flâmula que vocês fizeram, tá bom? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos dá a vida. O Senhor é o doador da vida. E o Senhor um dia vai trazer todos que descansaram e estavam em Ti a vida de novo, Senhor. Nos ajude a ser gratos porque estamos vivos. Nos ajude a ofertar para que os Teus missionários possam falar do Teu amor e levar esperança às pessoas que não Te conhecem na Rússia. E também, Senhor, nos lembrarmos que Jesus foi o maior missionário, porque Ele veio aqui na terra, foi enviado de Ti, do céu, Pai, para revelar o Teu amor para nós aqui na terra. E Ele curou e ajudou muitas pessoas. Ajuda-nos a seguir o exemplo dEle, dá-nos a Tua paz. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Tchau!